livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 1, nos diz assim: quem encontrou, diga amém. E aconteceu que, queixando-se o povo, falando o que era mal aos olhos do Senhor, e ouvindo o Senhor estas palavras, a ira do Senhor se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio por ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: que nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comia de graça, e dos pepinos e dos melões, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como do obdélio. E espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e no geral o pisava, e em pedras o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como do azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Graças a Deus, Pai, nós te damos pela tua palavra. Pedimos ao Senhor a tua intervenção nesse ambiente, nesse recinto, e que a interpretação do texto que outrora lemos seja favorável ao teu espírito, porque o teu espírito fala ao nosso espírito, e toda vez que o teu espírito fala ao nosso espírito, o Senhor nivela a nossa vida, e é posto diante de nós a régua do Senhor. E é importante que o Senhor fale com o seu povo, para que possamos caminhar uma vida nivelada ao nível do Senhor, caminhar uma trajetória na régua do Senhor, porque os nossos caminhos serão menos tortuosos e menos dolorosos. Por isso nós te damos graça pela tua palavra, e pedimos ao Senhor que a partir de agora a nossa mente seja fértil para germinar sementes de sabedoria. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Espírito que está no recinto nessa noite, e a igreja diga amém. Graças a Deus, irmãos. Nós lemos um texto aqui que faz juízo a um período de transição do povo de Israel. Os capítulos que nos antecedem a esse texto, do capítulo de número 11, vai nos contar uma trajetória dramática, talvez como um povo escolhido, um povo chamado, um povo eleito, mas que no contexto que antecede o capítulo que lemos está vivendo o caos. E nós não estamos falando de algumas pessoas, ou não estamos simplesmente aqui falando de número de pessoas, mas nós estamos falando aqui do povo. Nós estamos falando aqui o povo que Deus escolheu para chamar de seu. E nós não estamos falando aqui de um Deus, nós estamos falando aqui de o Deus.
não é um povo qualquer, não é uma nação deliberada, não é um povo desorientado. Nós estamos falando aqui de pessoas que tomaram sobre si o sobrenome, o povo que Deus escolheu para chamar de seu. Quem pode dar graças a Deus? E nós não estamos falando aqui de um Deus que é Deus porque as pessoas lhe atribuíram divindade. Nós estamos falando aqui de um Deus que por si só o é. Nós estamos falando aqui de um Deus que antes que houvesse dia, Ele era o Senhor. Nós estamos falando aqui de um Deus que pela verbalização da Tua palavra trouxe à existência o mundo e aqueles que nele habitam. Nós não estamos falando de um Deus que depende da nossa aprovação para atribuir-lhe divindade. Nós estamos falando de um Deus que é Senhor e é divino, e todas as coisas nos céus e na terra foram criadas por Ele, por intermédio da sua voz, por intermédio do seu levantar, e o sopro da tua voz trouxe à existência todas as coisas. É desse Deus que nós estamos falando. E se é esse Deus que você decide servir, levante a sua voz e dê um glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele ao qual pertence o meu e o seu louvor, e o nosso entendimento esteja ligada nos atributos incomunicáveis de Deus, que revela a sua grandeza. Quem pode dizer aleluia? E esse povo, os capítulos que antecedem o texto, vai dizer que este povo então passa por uma grande transição na sua história. Esse povo foi levado cativo para o Egito, e ali passou um período de 400 anos de escravidão. 400 anos sendo subjugados, sem direito, sem privilégios. 400 anos servindo em escassez e debaixo de um jugo pesado. Agora, por que eu disse que Deus não é Deus porque lhe atribuímos divindade? Ele é Deus porque Ele é Senhor, e a melhor opção que temos é aceitá-lo e reconhecer a sua grandiosidade e o seu poder, porque mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de servidão, mesmo em tempo de choro e ranger de dentes, a Bíblia diz que o povo chamado povo de Deus se multiplicava. Mesmo sendo assolado, mesmo sendo açoitado, mesmo em terra estranha, mesmo em terra seca, a Bíblia diz que o povo chamado povo de Deus crescia e se multiplicava. Era tão notória o crescimento daquele povo, era tão perceptível o crescimento daquela nação, que os reis se ajuntavam em reuniões e observavam e percebia o desenvolvimento e o crescimento daquele povo. Agora, escute, mesmo sendo condenado, mesmo sendo em escravidão, havia uma palavra liberada sobre aquele povo. Havia uma evidência sobre aquelas pessoas. Sobre eles estava o nome do Senhor, o povo que Deus escolheu, e que mesmo em meio às dores, o Senhor estava trazendo crescimento, porque o Deus que nós servimos é um Deus de coisas extraordinárias, e Ele muitas vezes, em meio ao caos, em meio às dores, em meio às feridas, em meio ao choro, o ranger de dente, mesmo no ambiente hostil, a palavra do Senhor vai dizer que a essência dele vai trazer à existência coisas inacreditáveis. E é em meio a esse ambiente
que o povo de Deus se multiplica e torna-se tão grande que os reis do Egito se reúnem e dizem: se nós não apertarmos a rédea, se nós não cobrarmos e colocarmos jugo sobre este povo, tão numerosos que são, se eles tornarem a percepção de quem eles são, se eles tiverem um pequeno instante de percepção de quem eles são, eles poderão se levantar contra nós e mudar a circunstância e colocar a nós, os egípcios, sob o jugo da servidão. Então eles pesaram ainda mais a mão sobre o povo de Deus, pesaram a balança. Aquele povo antes faziam as suas construções com o barro que era batido lá na beira do rio, misturado à palha, e esse barro era trago aos escravos, e os escravos então pegavam o barro e começavam as edificações. A partir do peso dos egípcios, eles tinham que descer à beira do rio, bater o barro, pegar os ramos, moer junto ao barro, transportar e fazer a edificação. Mas mesmo em meio àquele caos, aquele povo se multiplicava. Mesmo no meio da escravidão, aquele povo crescia. E aqui eu já quero pegar um gancho para trazer esta realidade, ou este pensamento para nós nos dias atuais. Qual é a percepção que você tem sobre Deus? Qual é o entendimento que você tem sobre Deus? O quanto você o conhece? Qual tem sido o nível? Qual tem sido o nível de comunicação entre você e Deus? Porque muitas vezes nós ouvimos sobre eles e lemos sobre Deus, mas nós não conseguimos entendê-lo, não conseguimos nivelar a nossa mente, o nosso entendimento, ou as nossas perspectivas nas perspectivas de Deus. Tem pessoas que em meio ao caos, eles abandonam tudo. Tem pessoas que em meio às dores, ele esquece que Deus é Deus no dia da servidão, que Deus é Senhor no dia mau, que Deus é Senhor no dia do choro, mas Ele também é Senhor no dia da alegria. O que nós precisamos é saber o que nós pensamos, ou como nós estamos alinhando Deus. Qual é a realidade de Deus na sua vida? De que maneira você tem introduzido Deus no contexto da sua vida? Ele pode ser o seu Senhor no dia mau? Ele pode estar no governo da tua vida no dia mau? Deus pode ser o Senhor da tua vida no dia do choro? Deus pode ser o seu Senhor no dia do lamento? Deus, Ele é o seu Senhor no dia das correntes? Ou Ele deixou de ser Deus? Porque o que Deus é capaz de fazer, todos nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que rompe com decretos, é um Deus que quebra os grilhões, é um Deus que aniquila a força do valente. E isso não está assessorado, isso não está alinhado entre eu e você. Talvez isso não tenha a ver conosco, tem a ver com quem Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, e operando Deus, não há quem possa impedir o operar de Deus. Então romper decretos, quebrar prisões e grilhões, não tem muito a ver comigo e você, tem a ver com a personalidade de Deus e o seu poder. Se Ele olhar dos céus, não importa qual o nível de profundidade, ou não importa quais são os demônios e grilhões e presas e cadeias que te cercam, se Deus olhar do céu e decidir: eu vou mexer lá na terra e eu vou libertar os cativos, não há nada que possa resistir o agir de Deus. Ele é Senhor.
Ele é Deus. Não há literatura, não há informação, não há livros de conhecimento, não há psicologia ou emoções, não há sugestões, não há uma sugestão que possa desfazer a santidade e a existência do nosso Deus. Ele é o Senhor, e em revelação de si mesmo a Isaías, ele disse: antes que houvesse dia, eu sou o Senhor. Então, quebra de decreto. Todos nós sabemos que isso faz parte da unipersonalidade, da autoexistência de Deus. É um atributo pessoal de Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Agora nós chegamos no capítulo de número 11, e percebemos que o Senhor havia quebrado o decreto do jugo da escravidão daquele povo, que sobre peso, sobre covardia viviam. E a Bíblia diz que o Senhor levantou o homem, libertou aquele povo, e um decreto de escravidão foi quebrado. Houve um rompimento. O Senhor desatou a sentença que estava sobre aquele povo. A Bíblia diz que o Senhor olhou lá dos céus para a terra e diz: eu me lembrei do meu povo, que com jugo de escravidão estão sofrendo, com mão forte, poderosa, os livrarei. Sabe, queridos irmãos que aqui estão, você também que nos assiste, quando uma voz do Senhor é liberada nos céus, as estruturas da terra são abaladas, os elementos naturais perdem o seu equilíbrio, e aquilo que era normal já não está mais no campo da normalidade. Ele perde, ele sai da esfera do comum para entrar no sobrenatural. E a Bíblia diz que o Senhor rachou o mar ao meio, para que o seu povo passasse no meio do mar em terra seca. A Bíblia fala que no frio do deserto, e eu estive lá no deserto, caminhei por uma possível trajetória, visando que de onde o povo saiu, por onde eles passaram e qual era o seu destino, provavelmente existe uma probabilidade muito grande que naquela geografia específica ali, aquele povo passou. É frio de noite, e de dia é calor, mas é calor de rachar. Mas a Bíblia diz que o campo natural sempre vai ter que obedecer o Deus sobrenatural, porque talvez nós já estamos vivendo a evidência dos dias naturais, mas quando nós trazermos para nossa mente que o Deus que nós servimos não é Senhor porque lhe atribuímos algo, ou porque lhe trazemos a concordância de algo que Ele faz. Ele é Deus porque Ele é Senhor. Ele é Deus porque Ele é constituidor de todas as coisas. E a Bíblia diz que na sua unipersonalidade Ele decidiu nos amar primeiro. Então aceite a verdade de que Deus se movimenta para ouvir e movimentar o clamor do seu povo. A Bíblia diz que uma coluna de fogo aquecia a noite, e uma nuvem cobria o calor durante o dia. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a minha e Ele é a sua justiça. Não se preocupe. Decretos são mudados. Escute isso.
E que isso seja uma instrução para que você não se decepcione. O Senhor não quebra decretos aleatoriamente. O Senhor jamais vai quebrar um decreto aleatoriamente. Senhor, por que o Senhor quebrou esse decreto? Por que o Senhor tirou da escravidão? À toa, por nada. Decidir tirar a sua escravidão, tirar você desta sentença do caos, para quê? Para nada. Tudo que o Senhor Deus faz, toda quebra de decreto, toda intervenção de Deus sobre a minha e a sua vida vai alinhar propósito. Só um. Porque não peça a Deus para quebrar decreto, se você não puder alinhar propósito. É por isso que em mensagens como essa, os glória a Deus e aleluias diminuem. Porque nós queremos a quebra do decreto, mas não queremos alinhar o propósito. Nós aceitamos o rompimento, aceitamos a salvação, mas não aceitamos o propósito. Aceitamos a libertação, mas não queremos o percurso. Deus é Senhor, Ele é Deus e precisa ser aceito como Deus, precisa ser glorificado como Deus, precisa ser posicionado como o Senhor da sua vida. Ele precisa estar no controle da tua vida. Ele é o Senhor. Toda vez que Deus quebrar um decreto, Ele vai ajustar propósitos. Não adianta o Senhor nos transicionar. Não adianta o Senhor nos mudar de geografia, se não libertar a nossa mente. Não adianta nos posicionarmos diante dos profetas ou diante dos reis, se não alinharmos a nossa mente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não adianta nos apresentarmos em palcos, porque nós precisamos nos apresentar na frente do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Salvador da minha e da sua alma. Toda vez que o Senhor quebrar um decreto, Ele vai alinhar propósito. Talvez o peso que está sobre a tua vida, talvez a servidão, talvez as dores, talvez as perdas, talvez os dias maus, é uma movimentação de Deus dizendo para você: não é nesse ambiente que eu te quero, meu filho, não é nesta geografia que eu quero te posicionar, eu quero te trazer para mais perto de mim. É por isso que as dores são meio que Deus usa para incomodar o nosso espírito. É por isso que o choro é um meio que Deus usa para despertar a nossa alma. E através do choro nós nos apresentamos diante do Senhor para clamar por misericórdia. Às vezes eu olho para a circunstância da nossa vida e eu penso: como? Mas como pode, Senhor? Às vezes nós olhamos em volta e dizemos: como eu cheguei até aqui? Às vezes estamos como Jó, a nossa pele fede, e estamos rasgando a nossa pele, as nossas feridas com um caco de telha, e às vezes estamos no lixo. Às vezes estamos fora da expectativa. Às vezes nos levantamos pela manhã e dizemos: como isso aconteceu e eu nem percebi. Mas o choro é o meio pelo qual Deus está trabalhando. Talvez você entrou aqui hoje neste alinhamento, talvez você entrou aqui nesta realidade,
Mas eu louvo a Deus por você estar aqui, porque é com esta realidade que você se ajoelhará diante de Deus. Quando nós nos ajoelhamos diante dele, nós estamos dizendo: Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão. E se o Senhor quiser romper a cédula que era contra mim, se o Senhor quiser mudar a sentença a meu respeito, se o Senhor quiser quebrar este decreto, eu aceito o teu propósito. Liberta-me agora, e as prisões serão quebradas, as correntes se quebrarão, e o Senhor te libertará, e você viverá um tempo novo na sua vida, para a glória do Senhor. Porque para Deus importa muito mais quebrar o decreto da condenação eterna sobre a minha e a sua vida, do que nos dar um carro novo, do que nos dar uma casa boa, do que nos dar um bom salário. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ter a sua vida condenada ao inferno? E quantas pessoas estão condenadas ou estão vivendo já condenadas em vida a uma vida infernal? As pessoas temem o inferno porque a Bíblia diz que lá o fogo não se apaga e o verme, o choro não se cessa. Mas o inferno só é inferno, não é por causa disso. O inferno é terrível porque lá não há nenhuma possibilidade da presença de Deus. Sabia que nós erramos até tentando acertar? Sabia, Silmar? Que muitas pessoas servem a Deus com medo de ir para o inferno. Mas na verdade, a nossa prioridade deveria servir a Deus, porque eu quero mais da tua presença. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero mais da tua glória. Eu sirvo ao Senhor porque eu quero sentir mais a tua presença. Eu aceitei Jesus porque eu quero sentir o seu perfume. Eu quero me assentar à sua mesa. Eu quero fazer aliança com Ele. Eu quero seguir os seus passos. Eu quero ser reconhecido. Eu quero estar na sua presença. A glória do Senhor é o meu motivo. A glória do Senhor é o meu anseio. Não adianta quebrar decretos se a sua mente não entrar no propósito. Não adianta romper barreiras ou cadeias se a sua mente não alinhar-se ao propósito de Deus. Sabe o que são decretos, Daniel? Sabe o que é cadeias? Sabe o que são grades? Você já percebeu? Grade é só um ambiente. Decreto é só um papel, é só uma palavra. Toda vez que o Senhor interromper um decreto contra a tua vida, mas você não alinhar o propósito, outro decreto se levanta. É só uma cadeia atrás da outra, é só uma sentença. Você já viu que tem pessoas que são presas, são libertas, tem uma condenação em andamento, e ele é liberto, e aí ele comete um outro delito, e ele entra em cadeia novamente, e ele já tem um outro decreto, ele já recebeu a segunda sentença, e a terceira vez que ele é liberto, sabe o que acontece? Ele é preso novamente, e ele já tem um terceiro decreto. Se Deus vai interromper um decreto na sua vida hoje, quem crê nisso, dá um glória a Deus. Creia. E eu te recomendo, entra no propósito, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Davi disse que o melhor lugar de estar
é na presença do Senhor. Preferia estar na presença de Deus do que em outros 1000 lugares. Não adianta viver ou estar em um rompimento de decreto se não alinharmos o propósito. Não adianta mudar a sua geografia se Deus não permitir, se você não permitir que Deus mude a sua mentalidade. Não adianta interromper os laços e barreiras se a tua mente não se libertar. Não adianta receber o favor de Deus se antes você não o aceitar como Ele é, nas condições que Ele quer, e estabelecer um propósito para que você ande a sua vida alinhada com os planos de Deus. Não adianta ser livre se a sua mente ainda é escrava. Não adianta ser filho do rei se a sua mente é de pedinte. Não adianta sentar na mesa do rei se a sua mente é uma mente miserável. Deus não quer te convencer. Ele não precisa se ciumar. Deus é tão Senhor que se eu e você não clamarmos por Ele e não reconhecermos, a Bíblia diz que Ele é tão Senhor que as próprias pedras clamarão. Rafa, põe para nós Romanos capítulo 8, versículo 1, está aí a Rafa? Deus não quer te convencer, Ele quer te transicionar. Fala para o seu irmão, transicionar de corpo, alma e espírito. Romanos capítulo 8 nos diz assim: agora pois, já nenhuma condenação há. Sabe o que é isso aqui? Isso é uma palavra de Deus. Isso aqui é um alinhamento. Isso aqui é uma quebra de um decreto de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nossa revelação, ali está uma ordenação de Deus, ali está uma direção de Deus, ali está um rompimento do Senhor. Não há nenhuma condenação. E embaixo o Senhor está estabelecendo: eu preciso que depois de romper o decreto, você alinhe a sua vida. E aqui está o nosso propósito: para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Rompeu o decreto e alinhou o propósito. Rompeu as cadeias e alinhou o propósito. Tirou da servidão, do jugo pesado, e te trouxe para a liberdade. E em Cristo nós somos livres. Livres para viver uma vida em paz, livre para viver o gozo e a alegria de toda manhã. Todos as nossas manhãs é uma oportunidade de levantar a nossa voz e dizer: obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, o Senhor me libertou e eu sou livre. Toda honra, toda glória da minha vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu libertador, aquele que operando, nada pode impedir o seu agir. É quebra de decreto e alinhamento de propósito. É romper com a escravidão e alinhar-se à liberdade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, essa é a frase. Não te esqueça de onde Deus te tirou, e jamais se esqueça que os pensamentos de Deus a meu e a seu respeito são mais altos, são mais nobres, são melhores, são mais ajustados. Nosso
A nossa insignificância de mente jamais conseguirá estabelecer pensamentos mais favoráveis a meu e seu respeito do que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você pensa em bem-estar maior Deus proporciona quando entramos na tua presença. Se você pensa em uma vida plena, não existe plenitude sem a presença. Se você quer ser feliz, não há felicidade sem a presença. Se você quer ser livre, não há liberdade sem a presença. Não há satisfação sem presença. Não há alinhamento sem presença. Deus precisa estar presente no propósito da sua vida. E aí você viverá uma vida plena. Aí você viverá uma vida cheia de energia, cheia de alegria. E aí você se torna livre, porque se você estiver na bênção, na bonança, na prosperidade, você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que tira o homem do lamaçal do pecado e o faz assentar entre os príncipes. Mas se você estiver no dia mau, se você estiver no cárcere, se você estiver nas prisões, você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que faz coisas maravilhosas. O meu corpo presente está preso, mas a minha mente está livre. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus! Paulo estava preso, mas escrevendo aos Filipenses, ele diz: o meu corpo está aqui, mas jamais conseguirão prender a minha mente, porque o Senhor me libertou. Eu sou livre, e mesmo no cárcere a minha mente é livre. E hoje, mais de 2000 anos, nós estamos falando sobre a liberdade do Senhor, expressa nas palavras do apóstolo Paulo, que mesmo em meio ao cárcere tinha consciência da libertação de Deus. Então escute, eu não sei qual é a sentença contra a tua vida. É o pecado? É a infelicidade? Quais são as suas cadeias? As dores? Quais são as suas aflições? As perdas? Quando verdadeiramente o Filho de Deus os libertar, verdadeiramente sereis livres. E os decretos contra a nossa vida já não tem mais poder de nos posicionar. Nos posicionamos não pela sentença, mas pela palavra. Nos tornamos livres pela palavra. Um terremoto vem anunciar. Eu quero te convidar a colocar de pé. Eu preciso orar por você. Efésios 3:20 diz: porque os pensamentos do Senhor são tão altos. Efésios 3:20 diz: ora, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Quando nos tornamos livres, quando nos alinhamos ao propósito, olha, escute isso. Quando você alinhar o propósito, não é mais você, não é mais sobre você, não é sobre eu. Quando nós alinhamos a quebra do decreto ao propósito, não sou eu, mas é o Deus que em mim habita. É eu e o Senhor, é eu e o meu Deus. É as minhas barreiras contra o meu libertador, é os meus medos contra o meu Senhor, é as minhas dores contra o grande El Rafá, o Deus que sara, é as minhas enfermidades e feridas contra o grande El Rafá. Quando não há o que fazer, meu Deus,
e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Escute, vamos encerrar com um texto poderoso. Transição. A coisa mais poderosa que o homem pode conhecer é a mente. Não há nada mais poderoso do que uma mente ligada no Senhor. A quebra de decreto tem que estar ajustada ao propósito, Marcília. A quebra da sentença, família, Deus é fiel, tem que estar alinhada ao propósito. É por isso que um dia o Senhor se apresentou na casa dos meus pais e o tirou da servidão de Satanás, da escravidão do pecado. É por isso que um dia o Senhor ouviu o choro de uma mulher que disse: eu preciso de uma intervenção, eu preciso do rompimento dessa cédula. É por isso que um dia os céus se abriram sobre a minha família e disse: toda a condenação do pecado eu quebro agora, e eu me alianço com esta casa. Por que, Jesus? Por que, Jesus? Porque o Senhor tem pensamentos a meu e a seu respeito. Existe um plano de Deus a seu respeito, e o choro é só um caminho que vai te transicionar para a quebra desse decreto e alinhar sua vida ao propósito. E quando isso acontecer, nada mais sucederá. Sabe o que Deus disse para Josué? Agora, Josué, você entrou no meu propósito, nada te sucederá, praga alguma chegará à tua casa, porque Deus dá ordem aos teus anjos a teu respeito, para te livrar e para te guardar. E aquele que está na mão do Onipotente, ele descansa na certeza de que o Senhor é Deus e ele ouve a nossa oração. Não as cadeias que te cercam. Agora escute, eu vou encerrar. Quero orar por você. Para Deus te levar, será preciso alinhamento e obediência. E há uma recomendação bíblica para que o nosso propósito seja ajustado. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho mau, deixa o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em nos perdoar. Deus não é bobo, Deus é Senhor. Se alinharmos a Ele, Ele vai mudar. Escute isso, não escute e não se preocupe com o decreto. Não há nada maior do que o Deus que nós servimos. Se alinharmos, a sentença vai mudar. Jeremias capítulo 29, versículo de número 12, nos diz assim: então me invocareis, ireis a mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos,
e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos transportei. Quebras de decreto, alinha propósitos. Quebra de sentença, alinha propósitos. Hoje o Senhor quer ajustar os planos da tua vida e fazer que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, fazer que os teus sonhos sejam os sonhos de Deus, fazer com que o seu futuro esteja alinhado com o futuro de Deus. O Senhor não te criou para vergonha, o Senhor não te criou para o fracasso, o Senhor não te criou para o inferno. Existe um plano de Deus para salvar e transformar a tua história, e esse dia pode ser hoje, pode ser agora. Hoje é o dia da mudança do Senhor sobre a tua casa. E agora nós vamos encerrar, e eu quero que você se alinhe comigo agora nessa fé. Sabe o que acontece? Deus sempre vai precisar de um homem e uma mulher que confia na sua palavra para mudar a trajetória de uma nação. Quer ser esse homem e essa mulher? Quer ser o homem que Deus vai levantar hoje para quebrar uma sentença? Quer ser aquele que hoje decidiu ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, pode quebrar, porque o meu propósito se alinha ao do Senhor. Sabe por quê? E aqui eu quero encerrar. Sabe por quê? Que Deus sempre vai ter um propósito quando Ele quebrar um decreto. Não é porque somos bons, ou não é somente porque nós pedimos, é porque no que Ele faz, no que Deus faz, o nome dEle leva a glória. Então você é livre, porque na sua liberdade a glória é dEle. Você é livre, porque Ele é glorificado. Você é vencedor, porque Ele é glorificado. Você é salvo, porque Ele é glorificado. Não é por gracinha, é para a glória dEle. Eu quero que você levante as suas mãos. Levante a sua mão, você é livre. Senhor, toda amarra, toda sentença, todo decreto, toda palavra contrária, nós subjugamos agora ao poder do nosso libertador. Já existe uma palavra, já foi liberada uma sentença, já foi liberada uma voz. Que os céus ouçam, que a terra ouça, que o mar ouça. Ouça a voz do Senhor. Ele tem poder. É Ele quem tem poder para transicionar a sua vida. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Seja livre. Seja livre. O adore, Espírito e verdade.